Estamos ao vivo na nossa segunda live dessa nova programação aqui no Instagram. Então você que está vendo essa live já pelo YouTube, ou você que está vendo já essa live aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Saudações para todos vocês. Muito bom a gente estar aqui mais uma semana. Obrigado por você estar aqui, por você estar vendo essa live. Deixa eu dar uma acenada aqui pra galera. Se você for chegando, gente, manda uma mensagem aqui, fala assim, um oi, tudo bem? Boa noite, entendeu? Se você tá vivo, se você tá respirando, fala um trem aí comigo. Andressa, Ana Luísa, José, Lucineide, Isa Ribeiro, meu amor, Tati. Gente, que bom que vocês estão aqui, viu? E eu quero fazer um convite para vocês. Não saia dessa live. Não saia dessa live de maneira alguma, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração. E eu também vou suar demais, porque isso aí não é uma novidade para ninguém. Então, se você tá nessa live, não saia dessa live. Aproveita e entra aqui, ó, nesse aviãozinho aqui e manda essa live para outras pessoas também, para alguém que você acha que vai ser importante, tá bom? A Lucineide falou, oi, sou de Maceió. Maceió é bom demais, minha terrinha. Minha terrinha, Maceió, dos alagoanos. Bom demais. As praias de Maceió, meu Deus do céu, são as melhores do Brasil mesmo. Larissa falou, quanto tempo? Exatamente, gente. Tem muito tempo já que eu não entro pra fazer live aqui. Vocês estão me ouvindo, ok? Me dê um ok aqui se vocês estão me ouvindo. Aí, ó, já até apareceu aí, ó, um okzinho. Se vocês estão me ouvindo, me diz aí se tá tudo ok com o áudio. Mas enfim, tem muito tempo mesmo que eu não abro live aqui nesse Instagram. E eu voltei a fazer isso. É a segunda semana já consecutiva que eu vou fazer isso. Enfim, eu tô muito feliz, tô muito animado. Então, você pode estar aqui comigo. A Tati falou, oi, que dia vai pregar novamente? Amo sua pregação, ainda não sei. Quando eu for pregar, eu vou postar no Instagram, mas fica nessa live aqui, Tati. Fica nessa live aqui que hoje eu vou pregar, vou compartilhar algumas coisas que Deus tem falado no meu coração, viu? De novo, obrigado por você estar aqui, obrigado por você participar dessa live. Eu tenho certeza que essa live vai ser uma live muito boa e muito produtiva para todos nós. Amém? Deixa eu começar essa live orando. Senhor, muito obrigado, Pai, por cada pessoa, Deus, que está aqui nessa mais uma terça-feira na nossa live. Senhor, que hoje, a partir, Senhor, dessa palavra, possa, Deus, trazer transformação de vida. E, Senhor, que dia após dia essas pessoas, Pai, os meus amigos, os meus irmãos, seguidores, tantas pessoas aqui, Pai, possam ser totalmente impactadas pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém? Então, hoje eu tenho... hoje eu tirei o meu dia para escutar aquilo que o Senhor estava me dizendo, mas ele já estava me falando do tema dessa palavra já há muito tempo, o tema dessa mensagem, que é uma coisa profética, né? Então, eu vou falar o tema aqui, se você puder escrever aqui o tema aqui embaixo, eu já vou falar e colocar em caixa alta nossa live, hashtag 002, eu vou fixar o seu comentário. Diz assim, a sua maior desgraça será o seu maior testemunho. De novo, o tema da live hoje é a sua maior desgraça vai ser o seu maior testemunho. Então, manda um amém aí se você crê nisso, que a sua maior desgraça, aquilo que foi o seu maior trauma, aquilo que foi a sua maior ferida, vai ser de fato o seu maior testemunho. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor fará dos meus maiores desgostos, desgraças, as piores coisas que aconteceram na minha vida, o meu maior testemunho. Então, se você crê nisso, né, que a sua maior desgraça vai ser o seu maior testemunho, manda um amém aqui, em nome de Jesus. Olha, quanta gente já mandando amém. Fico muito feliz por isso. Gente, seguinte, por que o Senhor me falou sobre a maior desgraça ser o maior testemunho? É que muitas vezes nós entramos no erro de achar que Deus, para Ele fazer algo extraordinário em nossas vidas, Ele precisa que nós tenhamos uma vida ok, que não tenhamos um passado. E o passado que eu estou dizendo é um passado no sentido que você não aprontou no passado, que você teve um passado imaculado, que você teve um passado sem nenhum erro, sem nenhum deslize, sem nenhuma dificuldade. E não é isso. Na verdade, a gente vê que na Bíblia os maiores testemunhos são testemunhos que de fato sucedem uma grande desgraça.
né? Os maiores testemunhos é aquilo que a gente mais se inspira na Bíblia, é aquilo que sucede uma desgraça. Então, o tema da mensagem hoje é: a sua maior desgraça vai ser o seu maior testemunho. E aqui eu peguei 3 casos, né? 3 situações em que Jesus visualiza o testemunho que poderia sair através de um milagre, sair através de uma intervenção divina da parte dele. De novo, se você está nessa live aqui e entende que a sua maior desgraça vai ser o seu maior testemunho, ou você entende que existe alguém que você conhece que precisa de escutar essa verdade, escutar essa palavra, aperta nesse aviãozinho aqui embaixo, por favor, envie essa live para algumas pessoas com o tema: a sua desgraça vai ser o maior testemunho, vai ser o seu maior testemunho. Eu vou fazer isso, vou digitar aqui: a sua desgraça será o seu maior testemunho. Eita, que tema forte, hein? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó, já vou fixar o comentário aqui e vou enviar essa live já para algumas pessoas que eu sigo, ok? Manda aí para no mínimo 5 pessoas aí. Eu tenho certeza que vai ser bom demais. Ok, gente? Aí, ó. Live já enviada. Enviou, ok? Vamos lá. Gente, seguinte. O porquê desse tema? De novo, Jesus, quando ele vai e visualiza o potencial de milagre, ele olha para a maior desgraça. E aqui eu separei 3 grandes testemunhos que Jesus, de fato, opera e que se transformam em grandes testemunhos, né? 3 maiores problemas, 3 maiores desgraças que Deus defende e Deus transforma em testemunho. Então essa live é exatamente sobre isso. Coisas ruins que aconteceram na sua vida, que vão ser usadas e vão ser revertidas totalmente em bênção. Coisas que aconteceu na sua vida, aconteceu na sua história, trauma, ferida, situações que te fizeram chorar, te fizeram pensar em desistir, ou até fizeram você mesmo desistir, desacreditar, vão ser os pontos que Deus vai fazer maior testemunho. Enfim, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela é voltada diretamente para pessoas que estão necessitadas e pessoas que precisam de um milagre. Muitas vezes a gente acha que a mensagem do Evangelho já é para pessoas que são santas, pessoas que são perfeitas, mas na realidade não é isso. A mensagem do Evangelho é para pessoas necessitadas. E nesses 3 exemplos aqui, essas 3 pessoas eram completamente necessitadas do poder do milagre que Jesus poderia dar e oferecer, né? O primeiro está na cura do cego de nascença, que está lá na sua Bíblia, você pode acompanhar isso, mas está lá em João, no capítulo 9, ok? João, no capítulo 9, no versículo 1, diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa do pecado de seus pais? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o seu rosto no tanque Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este homem que ficava sentado pedindo esmola? Diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Primeira coisa, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a primeira coisa que a gente faz é se perguntar:
acontece alguma situação difícil, a gente se pergunta, né? De fato, eu não tinha culpa, eu era inocente, não tinha uma explicação, não existia um motivo para isso ter acontecido comigo. E por que aconteceu comigo? E talvez a resposta já para um desses traumas que você tem é aquela mesma resposta que Jesus disse aos discípulos quando eles perguntam sobre a situação daquele cego de nascença. Os discípulos chegam, indagam Jesus. Jesus fala, olha, existem, se ele pudesse falar, né? Na linguagem de hoje ele falaria, olha, existem alguns males que vêm para o bem. Existem alguns males que vêm para o bem. Existem algumas coisas ruins que acontecem na vida de algumas pessoas que a primeiro momento pode ser ruim, mas na verdade é um potencial de testemunho. Entende? Jesus diz, olha, esse homem ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifesta. E aí, a maior desgraça na vida daquele homem era de fato ele olhar para ele mesmo, né, e falar, eu sou cego. Puxa, eu não sei a diferenciação de um verde, de um azul, eu não sei a diferenciação de algo que dá para ver, eu não sei o formato das coisas, eu não sei sentir, mas Jesus tem a ousadia de dizer aquela verdade sobre aquele homem. Esse homem ele só está cego, esse homem só é cego porque eu tenho um milagre extraordinário para fazer na vida dele. E isso vai se aplicar à sua vida, eu tenho certeza. Aquilo que você achou que Deus tinha perdido o controle, aquilo que você olha para o seu passado e fala, olha, eu não merecia, não deveria ter passado por isso, vai ser o seu maior testemunho. Aquilo que as pessoas mais duvidaram, aquilo que mais te marcou, mais te machucou, até mesmo por sua inocência no passado, na sua infância, na sua adolescência, na sua fase jovem, adulta, que aconteceu ontem, que aconteceu hoje, ou até mesmo que está acontecendo agora, é para glorificar o nome de Jesus. Os nossos maiores problemas, as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores traumas são para engrandecer o nome de Cristo. São para engrandecer o nome de Jesus. Não tem outra explicação a não ser essa, senão engrandecer o nome de Jesus. Mas por que Deus permitiu então com que aquele cego de nascença fosse de fato encontrado por Jesus e voltasse a ver só depois de anos? Porque as pessoas já conheciam a história dele. As pessoas já sabiam da dificuldade que ele tinha. E hoje eu vi no Instagram, contra o aborto, né, Salvamos Vida, de uma coisa muito interessante. Um deficiente foi o primeiro deficiente da história a completar uma maratona correndo de 42 quilômetros, com todas as limitações dele. Com certeza a gente conhece pessoas que sobrevivem, são gratas pelo dom da vida que Deus deu, só por terem a oportunidade de respirar. Você olha para a pessoa está sem um braço, está sem uma perna, a pessoa está aleijada, a pessoa está com um problema aqui, outro problema ali. Então, a realidade é que nós, em todo momento, em constante momento, estamos preocupados com a situação perfeita e não estamos olhando para as adversidades, para as lutas, para a dificuldade e estamos vendo o potencial de testemunho. A gente passa mais tempo olhando para aquilo que nós estamos passando do que mais tempo olhando para a situação e falando, olha, isso aí Deus vai fazer um testemunho gigantesco. Eu estava passando por umas situações há algum tempo atrás e Deus usou uma menina que eu conheci, uma amiga dos Estados Unidos, falou, Samuel, no dia que eu estava passando pelas questões todas, falou, Samuel, olha, deixa eu dizer para você, a gente estava orando por você agora aqui, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, e Deus estava dizendo que a situação que você está passando agora é para o testemunho. E deixa eu dizer algo para você, olha aí, já tem uma pessoa, estou todo arrepiado, que falou, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Exatamente, olha para você ver. Aquilo que eu estava passando era para ser um testemunho. Aquilo que eu passei era para ser um testemunho. Então depois que eu entendi isso, que Deus de fato permite algumas coisas na nossa vida, que a gente passa por algumas situações para que isso vire um testemunho, eu comecei a mudar minha mentalidade, falar assim, Deus, se esse é o meu deserto, me deixa passar por esse deserto, para que eu possa de fato compreender aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida e através da minha vida. Nós temos que parar de olhar para as situações, só olhar para a dificuldade e começar a olhar, olha, aquilo ali é um testemunho perfeito. Ou às vezes aquilo que Deus vai fazer é um testemunho perfeito. Aquilo que Deus vai agir, aquilo que Deus vai operar, como vai acontecer, se vai acontecer, é uma maneira de Deus operar. Só existe testemunho quando a situação está fora de controle. Para aquele cego Bartimeu ali, também estava fora de controle. Para o cego de nascença, também estava fora de controle. Para Lázaro, também estava fora de controle. Para a mulher do fluxo de sangue, também estava fora de controle. Para a mulher que precisa de um testemunho
de multiplicação, como a viúva das botijas de azeite, ela também estava em uma situação de fora de controle. Então, se você está passando por uma situação, se você precisa de uma intervenção de Deus e a situação sua está fora de controle, entenda que o ambiente perfeito para Deus começar a fazer milagres na sua vida é agora, quando tudo está fora de controle. Quando as coisas já não estão mais no seu controle, quando você já não consegue mais controlar a situação, contornar a situação, é o momento perfeito para Deus agir. Qual era o momento perfeito para Pedro ser usado de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo, por Deus, e obedecer um chamado de Jesus? Quando Jesus fala: Pedro, anda sobre as águas, vem até mim, né? E Pedro começa a andar ali, mas qual era a situação? A situação era de caos, a situação era de desgraça, a situação era de dificuldade. Então começa a olhar agora para os seus traumas de fato e visualizar que Deus tem algo para fazer através da sua vida e gerar um testemunho. Vamos lá. Aquele homem, ele era cego de nascença para que a glória de Deus fosse manifesta. Mas vamos lá. Lá na frente, Jesus quebra um protocolo. Jesus cospe no chão, pega aquele pouco de cuspe ali e passa nos olhos daquele homem. Aquilo ali era uma coisa chocante, porque aquilo de pegar um cuspe, cuspir no chão e transformar em lama, era uma coisa que quebrava totalmente os protocolos. E hoje a gente poderia dizer que cuspir no chão e passar a lama nos olhos de alguém, a gente poderia até mesmo ser processado por cegofobia, né? Jesus facilmente seria criticado nos dias de hoje, talvez muito mais ainda, por a gente ter uma geração mimimi, um mundo mimimi. Então Jesus pega aquilo ali, Jesus pega aquela lama e passa nos olhos daquele homem, daquele cego, e manda ele lavar no tanque Siloé. E quando ele vai lavar no tanque Siloé, aquele homem é curado. Mas presta atenção, Jesus quebra protocolos. E deixa eu dizer algo para você: para situações extremas e para casos extremos, precisam se ser tomadas situações extremas. Para Jesus, lidando ali com um cego de nascença e lidando com uma possibilidade de operar um milagre, ele precisa de fazer algo extremo. Cuspir no chão, transformar aquela lama num potencial de milagre, era uma situação extrema, mas aquilo que aquele homem estava passando era uma situação extrema. E eu quero profetizar na sua vida aqui nessa noite e dizer para você que se você está passando por alguma situação que é difícil, alguma situação extrema, você tem um ambiente perfeito para Deus fazer o milagre. Será que tem alguém aqui que está entendendo isso? Em nome de Jesus, manda uma mensagem aqui, manda um amém. Eu estou crendo, eu entendo, eu estou passando por uma situação dessa. Porque, de fato, quando nós começamos a entender o potencial que as situações de dificuldade que a gente passa são potenciais de testemunho, tudo começa a mudar. Amém? Então, aquele homem vai, lava o rosto dele, né, lava os olhos e é curado. Mas eu quero chamar a atenção aqui de algo que está em comum em todos os versículos finais desses 3 testemunhos. No final, ele fala: foi um homem chamado Jesus que fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá no tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. As pessoas vêm e perguntam: onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Jesus deixa aquele homem sozinho. Aquele homem não recebe um chamado e um convite de Jesus para ser um discípulo dele. Aquele homem fica sozinho. Ok? Beleza? Vamos lá. Segundo ponto aqui, que Jesus opera um milagre em situações de desgraça, é com a mulher do fluxo de sangue. Se você quiser acompanhar, tá lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 19. Diz assim: então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher, que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois disso, Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu que tocavam música fúnebre e viu uma multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar ele.
Logo que a multidão saiu, entrou no quarto em que a menina estava, pegou pela mão e se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda a região. Qual é o segundo ponto aqui que eu quero trazer para você sobre desgraças que se tornam bênção, desgraças que se tornam testemunho? É que aquela mulher já sofria daquela doença, daquela hemorragia, né, do fluxo de sangue há 12 anos. Então, 12 anos, todas as pessoas que conheceram essa mulher nesse intervalo de 12 anos eram pessoas que conheciam da situação daquela mulher. Todo mundo que conhecia aquela mulher nesse período de 12 anos sabia que aquela mulher tinha um problema uterino e tinha um problema ali de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Aquela mulher era uma mulher doente. E por que então aquela mulher é curada? Porque, de novo, ela quebra protocolos. De novo, aquela mulher age de uma forma desesperada pela intervenção de Deus. Estava de uma forma desesperada procurando que Deus pudesse olhar para ela de uma forma sobrenatural e de uma forma especial e quebrando todos os protocolos. Quando aquela mulher ela busca e toca nas vestes de Jesus, e vale ressaltar aqui que toda essa questão da mulher com fluxo de sangue, a mulher no período menstrual, no Antigo Testamento, na cultura daquela época, a mulher era considerada impura. Então aquela mulher não poderia estar em contato com as pessoas, porque todo lugar que ela sentasse, todo lugar que ela pegasse, todo lugar que ela tivesse contato era considerado como impuro. Então aquela mulher ela se joga na multidão. Aquela mulher ela pega aquela multidão e ela fala assim: olha, vocês são grandes, mas vocês não são maior do que o milagre que eu preciso. Vocês são gigantes, vocês são milhares de pessoas, mas vocês não são maiores da cura que eu necessito de Jesus. E foi por conta daquela quebra de protocolos que aquela mulher teve, de destronar a lei e de olhar para aquela lei e falar: olha, essa lei aqui não pode ser maior do que o meu milagre. Ela consegue o milagre dela. E talvez isso faça sentido para você que está escutando isso. As suas situações, a dificuldade, as regras, toda a situação, todo o diagnóstico não pode ser fator para você desistir de receber o seu milagre. Como aquela mulher do fluxo de sangue não hesita em pedir ajuda a Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue não hesita em buscar o milagre dela, nós precisamos ser assim também com as nossas maiores desgraças. A maior desgraça, aquilo que era maior trauma, o maior trauma daquele cego de nascença que não era ver, foi curado. O maior trauma daquela mulher que não era poder conviver com a sociedade foi curado. Justamente porque essas pessoas são pessoas que deixam Jesus olhar para elas e falar: olha, daqui sai um milagre extraordinário. E sobre a sua vida também não pode ser diferente. Aquilo que você passou, aquilo que você sofreu, aquilo que você tem dificuldade de lidar, aquilo que você hoje está passando e é uma dificuldade para você, é um potencial para Deus fazer milagre, para Deus fazer testemunho. A maior desgraça da vida daquela mulher era ela ter um fluxo de sangue. A maior desgraça, de fato, daquele cego Bartimeu e daquele cego de nascença, a maior desgraça da mulher que precisa da multiplicação do azeite, a maior desgraça de qualquer pessoa que precisa de um milagre, quando ela se encontra com a verdade que é o evangelho, ela de fato alcança um testemunho. A tudo que era traumatizante, tudo aquilo que era trauma se torna um motivo para Deus manifestar a glória dele na terra. E às vezes a gente acha que Deus vai manifestar a glória dele na terra fazendo o seguinte: ele vai chegar e vai, do nada, né, pagar todas as suas contas, e o milagre dele foi manifesto. Se Deus fizer isso, ok, beleza, ele é Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus é especialista em reverter quadros irreversíveis. O quadro daquela mulher do fluxo de sangue era irreversível. O quadro daquele cego de nascença era irreversível. O quadro daquela multidão toda que precisa de ser alimentada, e aquilo que nós falamos na semana passada também, era um quadro irreversível. Então Deus, ele é especialista. Deus, ele é especialista para transformar aquilo que é um quadro irreversível no seu maior testemunho. Deus é responsável em fazer o seu maior trauma virar o seu maior testemunho. Deus é o maior responsável em fazer aquilo que você sofreu, aquilo que às vezes hoje você consegue olhar e ainda sentir a dor, e transformar isso no seu maior testemunho. A verdade e a realidade é essa, amém?
Tem alguém aqui comigo que tá escutando isso aqui, que tá crendo? Vocês estão calados demais, gente, pelo amor de Deus. Mas eu também não posso dizer nada, que hoje eu tô mais focado. Tem um verdinho aqui do lado da minha câmera, aqui, ó. E eu tirei um propósito para mim que eu quero ficar olhando para ele, para não me distrair com os comentários. Mas vocês podem responder aqui. Tá bom? Amém? E o terceiro ponto, né? E o terceiro exemplo que traz de fato a reversão do seu maior trauma no seu maior testemunho, da sua maior desgraça no seu maior testemunho, é sobre aquele homem gadareno, né? Aquele homem endemoniado de Gadara. Se você quiser acompanhar, tá lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 26. Mas nós vamos ler, que não precisa te preocupar em sair do Instagram aqui, de sair dessa live para você acompanhar. Eu vou dizer aqui para você, tá? Se essa palavra, gente, deixa eu dizer algo bem sincero aqui. Se essa palavra tá fazendo sentido para você, por favor, fala assim: Samuel, tá fazendo sentido para mim. Eu quero começar a coletar também, a partir dessas lives, testemunhos. Então, se você entra ali no meu direct, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Você vai conseguir dar o seu testemunho ali, respondendo no story ou até mesmo ali na caixinha de perguntas. Mas eu preciso de saber se isso tá fazendo sentido para você. Se você tá conseguindo entender essa palavra e entender aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Fechou? Vamos lá então. Lucas no capítulo 8, no versículo 26, vai dizer assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. E às vezes a gente acha, lendo esse trecho aqui, que aquele homem foi se encontrar com Jesus e ele queria um date com Jesus. Nesses dias eu vi algo muito interessante na rede vizinha, né? Sobre um vídeo de coisas que a gente imagina que na verdade são realidades, né? E mostra aquele homem saindo de um cemitério, correndo para se encontrar com Jesus de uma forma possessa, né? Que homem que iria ao encontro de Jesus totalmente endemoniado de uma forma pacífica? Nunca existe isso. Nunca existiu isso, mas vamos lá. Então aquele homem foi se encontrar-se com ele, com Jesus. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia em túmulos de cemitério. Presta atenção, para Deus fazer e para Deus agir, para Deus de fato transformar o seu maior trauma no seu maior testemunho, precisa de ter uma junção. A junção do seu maior trauma virar o seu maior testemunho quando as pessoas conhecem a sua situação atual, ou quando as pessoas viram a situação sua que você estava passando, a situação que você estava enfrentando, a situação que você estava, aquilo que você estava de fato submergido, submerso. Vamos lá. Aquele homem era conhecido por toda a sociedade, por todos os vizinhos, por todas as pessoas, porque era um homem totalmente endemoniado. As pessoas conheciam ele. Isso leva tempo. Para as pessoas te conhecerem, leva tempo. Vamos lá. Para a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, sofrendo com aquela doença, as pessoas conheciam a história dela. E também, para aquele cego de nascença, as pessoas conheciam a história dele. Porque, afinal, era uma vida toda sendo cego. Essas pessoas que precisam de um milagre, essas pessoas que precisam de uma intervenção de Deus e que são de fato notadas por Jesus, são pessoas que passam um determinado tempo com esse trauma e precisam conviver com esse trauma. Então deixa eu dizer algo para você, e às vezes pode ser até uma revelação e algo que você vai levar para você e para toda a sua vida. Não tenha pressa para que o trauma seu se cure, para que o trauma seu seja tratado, para que a sua ferida saia e suma dali. Jesus, ele faz grandes testemunhos na vida de pessoas que tinham muito tempo passando por trauma, muito tempo passando por adversidade. A mulher do fluxo de sangue passa 12 anos. O cego de nascença é a vida toda. O gadareno
é uma boa parte da vida dele também. Então, às vezes, você está aqui, né, escutando isso, está falando, nossa, mas eu preciso logo que a situação passe. Não tenha pressa de sair do deserto. Não tenha pressa de fugir do deserto. Porque é no deserto que grandes testemunhos são formados. É no deserto que o seu caráter é consolidado. É no deserto que você está preparando todo o contexto para Deus fazer milagre, para Deus fazer algo extraordinário. É no deserto que muitas vezes a gente quer sair e correr, que Deus está preparando o nosso maior testemunho. É no deserto, é nos momentos de trauma, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos que nós estamos desacreditando de tudo, que Deus está preparando o contexto para nós darmos testemunho. Então, fazia muito tempo que ele andava sem roupas, que ele não morava numa casa, que ele vivia em túmulo de cemitério. Então, fazia muito tempo. Para a mulher do fluxo de sangue, fazia muito tempo que ela estava com aquela doença. Para o cego de nascença, fazia a vida toda que ele estava com a doença. Para o gadareno, também fazia muito tempo que ele estava naquela situação. Então, se você está numa situação há muito tempo, se algo que você tem como trauma, como ferida, está há muito tempo na sua vida, tem uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel é Deus vai fazer o seu maior dilema virar o seu maior testemunho. Deus vai fazer aquilo que você mais sofreu virar o seu maior testemunho. Amém? Vamos lá. Jesus, então, viu ele, né? Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos daquele homem com corrente de ferro. Mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Pensa só o tanto que essa pessoa precisa de ser forte e tá numa posição impossível para as pessoas algemarem a mão dele e ele quebrar as correntes. Algemarem os pés. Sabe aquela pessoa assim que você olha e você fala assim, é impossível. E às vezes até o testemunho da sua conversão é como esse gadareno, o homem gadareno, né? De uma pessoa que a sociedade olhava e falava assim, é impossível, não tem como, não vai acontecer. Para um milagre ser gerado ali, acho que até um milagre é pouco. Às vezes você que está escutando essa live aqui também tem esse testemunho, né? De fato, de ser uma pessoa que foi totalmente e completamente restaurada por Deus. Aquele homem, ele estava numa situação assim crítica, né? As pessoas amarram os pés dele, amarram as mãos dele, e ele consegue ainda fugir e sair daquela situação. Nada consegue deter aquele homem. Mas Jesus perguntou a ele, como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago, e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem haviam saído demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo. Meu Deus do céu! Os que haviam visto isso tudo contaram ao povo como o homem havia sido curado. De novo, repetindo, para ficar bem fixado na sua mente. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Jesus subiu no barco e foi embora. Presta atenção. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus mandou embora dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Para nós já caminharmos para o final, deixa eu dizer algo para você, que é uma coisa muito importante.
Quando Deus transformar o seu maior trauma no seu maior testemunho, quando Deus transformar aquilo que era a sua maior ferida no seu maior testemunho, Ele vai chegar para você e vai dizer: agora está na hora de você contar para todo mundo que te viu quem você é agora. Mas a realidade é que, quando nós ganhamos uma atenção de Jesus, quando milagres acontecem na nossa vida, a primeira coisa que a gente quer, você pode ver, quando alguém ganha na Mega Sena, quando alguém ganha lá, nem sei o nome do jogo, mas naquela do final de ano, lá na loteria, quando alguém ganha na loteria, a primeira coisa que essa pessoa faz é o seguinte: eu estou saindo, eu estou indo embora, eu não quero saber dessa casa. Muitas vezes essa pessoa diz: eu não quero saber dessa família, eu não quero saber de nada, eu só quero ir para onde eu posso ir. E não é diferente com a mulher do fluxo de sangue. Jesus não convida aquela mulher para ser uma de suas intercessoras. Para aquele cego de nascença, Jesus não convida ele para ser um de seus discípulos. Por mais que o testemunho do gadareno tenha sido um testemunho extraordinário, Jesus não o convida para ser discípulo. Quando Jesus faz milagres extraordinários, quando Jesus reverte histórias na sua vida, quando Jesus reverte história na minha vida, na sua vida, Ele faz com que isso aconteça para que o nome dele seja glorificado para as pessoas que estão ao seu redor. Não é para quem vai te conhecer, é para quem te conhecia. Aquele homem gadareno, ele poderia chegar em alguma outra cidade e falar assim: olha, eu era um homem totalmente endemoniado, mas as pessoas olhariam para ele e falariam: como assim? Você não é isso, você está em um estado são, eu não imagino que você era assim. E a gente vê isso muito com ex-usuário de droga, pessoas que tinham prática homossexual. A gente vê isso muito com ex-traficantes, de pessoas que você olha para eles e você fala assim: não é possível que você era assim. Você é totalmente transformado mesmo, não tem lógica. Mas Jesus olha para aquele homem e fala assim: agora está na hora de você voltar e contar tudo que eu fiz na sua vida para eles. E eu quero dizer algo para você. Quando Deus transformar o seu maior trauma, a sua maior desgraça no seu maior testemunho, não é para você sair correndo, não é para você sair viajando, não é para você procurar um estádio grande para você pregar, não é para você fazer isso. É para você fazer questão de estar com pessoas que te conhecem das antigas, para você mostrar que você mudou, que você é outra pessoa. Quem de fato pode atestar de que o Samuel, por exemplo, é uma pessoa que vivia na igreja. Uma pessoa que antes de pregar era uma pessoa que estava mexendo no som, tocando. Quem pode me atestar isso? Somente a minha igreja local. Quem pode atestar que você é uma pessoa que cresceu e amadureceu? Só a sua família. Quem pode atestar de fato que você era alguém ruim ou uma pessoa que estava numa condição e que Deus fez um milagre? Somente quem está próximo de você. Somente essas pessoas, porque elas te conhecem das antigas. E vai ter gente perto de você também que não vai conseguir acompanhar o seu processo de transformação. E vai achar que você é sempre o mesmo. E vai achar que você não mudou, que você não passou por uma metamorfose. Vai acontecer isso de fato na sua vida. Mas quando isso se acontecer, não se esqueça de pensar: essas pessoas só precisam de atestar quem eu era no passado, quem eu estou sendo, quem eu estou me transformando, quem de fato Deus vai me transformar e Deus vai me fazer. Não depende do que as pessoas falavam a meu respeito, não depende daquilo que as pessoas eram, não depende daquilo que as pessoas falavam, mas de fato depende somente de Deus, depende somente do milagre que Deus pode fazer. Então, para finalizar, quando Deus faz a mudança de cenário, quando Deus reverte o cenário, Ele não te chama para caminhar com Ele, mas Ele te chama para ser testemunha dEle para quem te conhecia das antigas, para quem te conhecia na situação vulnerável, para quem te conhecia da sua velha vida, do seu velho homem. Amém? Amém, galera? Respondam aí, amém. Já estamos caminhando para o final já. Tô dando uma olhada aqui nos comentários de vocês. É muita coisa, mas que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui, viu?
Tô muito feliz mesmo. Vamos lá. Vocês estão aí, gente? Amém, amém. É isso, gente, é isso. Então, fica firme aí. Não bambeia, não. Que eu tenho certeza que o seu maior trauma, a sua maior desgraça vai ser o seu maior testemunho. Em nome de Jesus. Entenda que todas as vezes que Jesus operar algo extraordinário na sua vida, a maioria das vezes vai ser para você contar para quem estava perto de você e te viu numa situação e agora está te vendo em outra. A maioria das vezes que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida não vai ser para você. Vai ser para você engrandecer o nome dele. Viu? Amém? Tamo junto. Ô, Paulo, tô orando por você, viu, mano? Você falou aí que precisava de escutar essa palavra. Glória a Deus por isso mesmo. E manda de novo o seu testemunho aqui no meu direct. Paulo, se você puder também, eu não vou te expor, né? Mas se você puder, manda o seu testemunho no direct, manda aí o seu testemunho. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar bastante através daquilo que vocês estão sendo ministrados aqui nessas lives, tá bom? Tamo junto, gente. Deus abençoe.